Bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon or good evening, queridos alunos do primeiro ano. O que vamos fazer neste vídeo? Apenas corrigir os exercícios da semana passada, os que valiam 15 pontos, esses mesmos, que a larga maioria de vocês enviou, alguns não enviaram. Eu tive problemas com um ou outro, mas já estou mandando mensagem para me enviar de outra forma. Aliás, já me enviaram. Qualquer coisa me mande mensagem lá. Ok? E o que a gente vai fazer hoje? Basicamente corrigir tanto os exercícios de literatura quanto os de inglês. Então, as aulas dessa semana vão ser destinadas apenas para isso. Em geral, a maioria de vocês foi bem, não teve grandes questões, grandes problemas. Vamos primeiro começar com os exercícios de literatura. A primeira questão, a alternativa correta era B, a segunda E, a terceira D de dado, a quarta C de cachorro, coronavírus, e a 5 de D de dado também. Pronto, acabou. Não, tô brincando, não, a gente vai corrigir ele com calma, ok? Eu vou tentar ser rápido também pra não me alongar tanto, e também qualquer coisa vocês voltam no vídeo, toda aquela coisa. Ok? A primeira delas, essa eu quero ler esse poema porque é um poema muito conhecido. É um poema que, se vocês nunca tinham ouvido falar, vocês têm que ouvir falar. E é um poema do nosso querido Luís Vaz de Camões, poeta português, muito conhecido por uma épica, uma epopeia que se chamava Os Lusíadas. Quem assistiu a minha última aula de literatura sabe que eu falei dele aqui, hein? É um soneto. Gente, o que é um soneto? Um soneto é uma forma poética que tem 4 versos, 3 e 3. Esse é o soneto clássico. Tem outros tipos de soneto, mas em geral é essa forma que é para falar de coisas elevadas, grandes coisas. Como é o caso do nosso poema, do nosso soneto do Camões, que é um soneto sobre o amor. Então vamos lá. O poema diz assim: amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Ou seja, primeiro, todo mundo conseguiu ver as rimas, né? Você vê como é um poema que flui tranquilamente na declamação. Você vê como ele é sonoro, ele tem quase uma musicalidade própria dele, né? E qual que é o grande lance desse poema? Esse é um poema que trata do amor da maneira talvez como muitas vezes ele tem que ser tratada, que é entender o amor na sua contradição. O que eu quero dizer contradição? No seu sentido oposto. O amor, ele não é uma coisa só. Ele é várias coisas ao mesmo tempo. Todo mundo que já se apaixonou sabe que inclusive já falei isso em sala de aula, que o amor e o ódio, muitas vezes, eles caminham numa linha tênue, né? Uma linha fina, que você não sabe se você quer esganar a pessoa ou se você quer amá-la. Tô brincando, esganar obviamente, metaforicamente, né? Então, quando ele diz assim, amor é um fogo que arde sem se ver, ou seja, ele arde, você sente ele, mas você não consegue ver essa dor. É ferida que dói e não se sente. Como assim? Pera lá. É uma ferida, certo? Uma dor, um machucado, que dói. Então, é uma ferida que tá doendo, só que você não sente essa dor. Você vê como é contraditório as duas coisas? É quase que um paradoxo, ou seja, uma contradição em si mesma. Por isso que a pergunta, quando ela diz assim, e gente, vocês estão fazendo os primeiros exercícios de literatura comigo. Exercício de literatura, mais do que todos os outros, aliás, mais não sei, mas literatura com certeza, o enunciado é quase tudo. O enunciado é tipo assim, 99% do bagulho, entendeu? Então, o que o enunciado pede? Ele fala assim, sobre o soneto de Camões, é correto afirmar que há uma predominância da figura de linguagem e tal. O que quer dizer uma predominância? Que é a que mais salta aos olhos, a que mais está presente, a que está mais forte. Isso não quer dizer que não haja outras
figuras de linguagem presentes no poema. Mas a que é predominante e a letra correta seria a B, que é antítese. Vocês lembram o que é antítese? Antítese é quando tem duas ideias opostas. Antitese. Uma tese, o que é uma tese? É uma ideia, uma proposta, uma afirmação. Então a antitese é aquela que apresenta uma negação da tese. Então tem a tese, que é a ideia, que é a dor, e tem a antitese, que não se sente. Você vê? Tem vários momentos que ele faz isso. É nunca contentar-se e contente. Você nunca está contente, mas você está contente. É um não querer mais que bem querer, um andar solitário entre a gente. Como é que você consegue andar solitário entre a gente? Ser sozinho no meio da multidão? Pois é, então, essas contradições que muitas vezes apenas a poesia consegue expressá-la tão bem. Ok? Dúvidas? Se tiver, manda mensagem, porque agora no meio da aula não vai ter como tirá-la. E aí na segunda questão ele pergunta assim, na passagem, amor é um fogo que arde sem se ver? É possível enxergar a presença de pelo menos duas figuras de linguagem. Elas são... Aí vamos lá. Amor é um fogo que arde sem se ver. A primeira delas, a gente já falou, né? A questão da antítese. Porque como é que pode arder sem ver algo? Quando arde algo, um fogo, você consegue ver, certo? O fogo está ardendo lá, você consegue ver. Ou seja, trabalha com a visão, mas ao mesmo tempo não trabalha com a visão. Você vê o fogo, mas você não vê ele. Então a antítese está presente aí. E qual que era a outra? Por que não pode ser ironia? Ironia não é muito irônico. Ironia é você querer dizer algo falando o seu oposto. Não é exatamente isso que está aqui. Mas tem uma metáfora. Qual que é a metáfora? Quando diz que o amor é um fogo. Vocês lembram qual a diferença entre a comparação e a metáfora? Por exemplo, se eu digo assim, o amor é como fogo, que me arde, que me dói. Agora, quando eu digo que o amor é um fogo, você está usando uma metáfora, uma imagem substituindo a outra coisa. Ou seja, não é que ela parece um fogo, não é que ela como um fogo, ela é o fogo. Deu para pegar? Então, por isso que a alternativa E era a mais correta. Ok? A terceira, sobre o sentido do poema de Camões. Vamos lá. Essa eu quero ir alternativa por alternativa porque vale a pena a interpretação. A alternativa A diz assim: a força do poema está na capacidade do poeta em descrever o amor contemporâneo de acordo com as mudanças de hoje em dia. Em primeiro lugar, amor contemporâneo não pode ser. Por quê? Contemporâneo diz respeito a algo que está ocorrendo no presente. Arte contemporânea é a arte que é produzida nos nossos dias. Literatura contemporânea, a mesma coisa. Então, como é que pode, e isso está lá escrito no poema, um poeta do século XVI falar do amor contemporâneo? Não dá, né? Por isso que essa alternativa não estaria correta. A B diz assim: o poema prima pela sonoridade e a junção do som com o conteúdo. É capaz de criar uma ideia de amor harmônico e repleto de aspectos positivos. Por que essa não poderia estar correta? Porque uma ideia de amor harmônico pressupõe a não existência de antítese. A harmonia é aquilo que vai junto bem, certo? É aquilo que casa muito bem. É aquilo que vai sem ruído, sem atrito, sem problema. É harmônico. Quem toca, quem cuida da música, quem sabe tocar algum instrumento musical, sabe que a harmonia é justamente a junção dos sons. Então não é a harmonia, não, o amor aqui não é harmônico, ele é contraditório. E repleto de aspectos positivos? Sim, mas também não, né? Porque é uma série de aspectos negativos do amor também. Por isso que a B não poderia ser. A C diz assim: o amor romântico, típico da produção do poeta português do século XVI, imprime a ideia de que é preciso sofrer para amar, assim como se explicita no soneto. Gente, em nenhum momento ele fala que é preciso sofrer para amar. Ele não fala que é necessário. Ele fala que o amor, muitas vezes, ele dói, ele é uma chama, né? Um fogo que arde sem doer. E por isso que não estaria errado dizer que ele precisa sofrer para amar. Agora, tem um outro erro também, que é o amor romântico. Isso não tem nada a ver com o amor romântico. O romantismo vem depois do Camões, inclusive, depois do século XVI. Então, essa alternativa estaria errada. E a D, essa sim, mais correta, diz assim, que acho que a maioria de vocês acertou, né? O amor para Camões é contraditório.
e repleto de ideias opostas, fazendo com que a expressão amorosa seja difícil de ser compreendida e exprimida. E isso é verdade, porque como é que você vai compreender algo e exprimir, né, expressar algo que carrega duas ideias opostas ao mesmo tempo, ou seja, um paradoxo. Por isso que essa alternativa seria a mais próxima da interpretação que o Camões propõe para o poema, ok? E a última também não dá, porque ele só ressalta os aspectos felizes e positivos do poema, então essa não daria. Ok, vamos para então a quarta questão. Agora não é mais sobre o poema, é sobre os gêneros literários. Sobre os gêneros literários é incorreto, gente, prestem atenção no enunciado. Tá pedindo qual que é a alternativa incorreta. Todas elas estavam corretas, com exceção da C, que fala da crônica. Eu vi que muita gente colocou a D, mas a C era a incorreta, portanto a alternativa a ser assinalada. A C diz assim: a crônica costuma se focar em grandes questões da vida, em geral filosóficas, onde os pequenos detalhes da vida cotidiana adquirem importância reduzida. Não, é justamente o contrário, né? A crônica, ela fala de coisas do dia a dia. Ela não fala de grandes questões, em geral filosóficas. Até pode, não tem problema, mas o tema recorrente da crônica são coisas do dia a dia, coisas do cotidiano. E não é verdade que pequenos detalhes da vida cotidiana adquirem importância reduzida. Pelo contrário, adquirem importância ampliada, certo? Por isso que essa era a alternativa incorreta. E por último, minha gente, por último, mais uma questão de figuras de linguagem. Eu bombardeei de vocês com figuras de linguagem, né? Bem que eu vou tirar o casaco porque tá quente ficar falando aqui, esquenta. Os versos iniciais do hino nacional, isso a gente viu em sala de aula, hein? Isso a gente viu em sala de aula, tá no caderno de vocês. A alternativa correta era a D de dado, que fala sobre hipérbato. Vamos lá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Por que é hipérbato? Porque hipérbato, ele altera, inverte a ordem do sujeito verbo objeto, ou então do sujeito predicado, como quiseres. E o que o nosso hino nacional faz justamente no seu começo? Que ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem que ouviu do Ipiranga? O quê? De um povo heróico, o brado retumbante. É um hino que assim, a letra é feita para ninguém entender. Tanto que a maioria da população não entende, normal. Por quê? Porque hipérbato, nesse caso, ele foi feito para dar uma graça pro poema. Se ele conseguiu e foi feliz no seu objetivo, aí já é uma outra discussão. Mas, vamos lá. Quem que é o sujeito do verbo ouviram? Não é o povo heróico e também não é o brado, hein? Não é também o sol da liberdade, não é o céu da pátria, não é nada. São as margens plácidas. Elas ouviram do Ipiranga... elas ouviram do Ipiranga o brado retumbante, ou seja, o berro, o grito de um povo heróico. Na verdade, eu já falei que nada disso ocorreu, né? Que as margens plácidas, primeiro que elas não ouvem, porque elas não ouvem nada, mas mesmo que, vamos lá, metaforicamente ouviram, não foi um brado retumbante, foi uma assinatura do Dom Pedro I, inclusive ele estava passando mal no dia lá, já contei toda essa história, né? E no povo heróico não estava lá presente no momento, era só o Dom Pedro I mesmo, que depois virou imperador do Brasil, 1822, isso, hein? Não se esqueçam. Qual que é a importância disso com relação à figura de linguagem? Quase nada. Mas, obviamente, conhecer o texto é importante. O que o hipérbato faz? Então, a alternativa D, ela inverte a ordem do sujeito predicado. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Se a gente fosse recompor na ordem sujeito, verbo, objeto, as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico, as margens do Ipiranga. Deu para pegar? Por isso que é o hipérbato ele inverte. Ironia não podia ser. Metáfora, gente. Tem que pensar qual metáfora que tem aí, né? Eu não vejo muitas metáforas. Metonímia também não, a gente não viu metonímia. Mas tá no livro. E a literação não tem praticamente nenhuma. Então a alternativa única que nos restava era o hipérbato. Ok?
Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagens. Fala assim, professor, eu não aceito essa resposta. Então me manda uma mensagem que a gente conversa. Apesar de que nesse caso não tem muita margem para questões. Ok. Dito tudo isso, no geral todos vocês foram bem de literatura, a maioria. Não teve ninguém que errou todas as questões. A maioria de vocês fez, então, assim, estamos indo bem. Deu para ver que também, pela diferença entre as questões, as respostas, se houve cola, eu nem consegui perceber direito. Beleza? Vamos então para as questões de inglês. Essa acho que exige um pouquinho mais de calma para poder responder, ok? As duas primeiras questões, alternativa D e B, aliás, as três primeiras, e a 3 é a A, elas eram sobre aquele tema que a gente viu em sala de aula, que está no livro também, que são as Multiple Intelligences. Lembra do Howard Gardner, um neurocirurgião, professor de Harvard, que falava das 8 capacidades de inteligência, e tinha um textinho que definia cada uma delas de maneira relativamente simples, diferente do que está no livro, e era para você escrever qual que era cada uma delas. A inteligência que se refere à capacidade de autoconhecer. Gente, isso aqui vale para o inglês, vale para o português também, hein? Por que o autoconhecimento ele só pode ser o intrapersonal? Intrapersonal. Que era a alternativa D de dado, isso. E não o interpersonal. Intrapersonal, esse prefixo intra tem a ver com algo de dentro, de se introduzir, algo que vai para dentro. Então, intrapersonal, the intrapersonal intelligence is your ability of self-knowledge, de autoconhecimento, a capacidade que você tem de saber quais são as suas debilidades, de quais são os seus valores, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, etc, etc. Se opõe à capacidade de conhecer o outro, que é interpersonal. Preste atenção, isso vale para o português também. O prefixo inter tem a ver com o outro ou com outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, em escala internacional, quer dizer que é a relação de um país com outros países. Se eu quiser dizer dentro do Brasil, eu digo em escala intranacional. Não se costuma usar, mas para outras palavras, sim. Deu para pegar a diferença? E essa, inclusive... Não é nenhuma das respostas. Mas a interpersonal tem a ver com a capacidade de conhecer o outro, de conseguir se comunicar com o outro. The ability to communicate with other people, right? The capacity to detect and respond appropriately to the moods. Moods são os humores, motivations and desires of others. Right? Ok, number 2, a alternativa correta é a B. A 2 pergunta assim, a inteligência que se refere à capacidade de se localizar geograficamente nos lugares, bem como de imaginar imagens. Ok? Quando você se localiza geograficamente, a gente está falando Spatial Visual Intelligence. Ok? Spatial, nave espacial, é praticamente a mesma coisa, né? Tem a ver com space. Space é espaço. Então a inteligência espacial, ela é aquela inteligência que te permite saber se localizar nos lugares, não bater nos lugares. Tu cai numa rua, tu sabe se virar. Tem gente que manda muito bem nessa inteligência, diga-se de passagem, muito importante. Por último, essa última parte, 3. Qual a inteligência se refere à capacidade de lidar e resolver problemas lógicos? Veja só, problemas lógicos tem a ver com lógica matemática. É aqueles... Um monte de gente está tendo esses desafios aí no Facebook, Instagram, não para de aparecer. Aqui na quarentena ninguém tem nada para fazer e vê lá os problemas lógicos matemáticos. So, it's logical mathematical intelligence. Essa eu acho que era a mais fácil de todas, né? Porque bodily kinesthetic intelligence tem a ver com body. O que é body? Corpo, certo? Nada a ver com capacidade lógica.
Naturalist tem a ver com a natureza. Intrapersonal a gente já discutiu. E musical, musical intelligence tem a ver com inteligência musical. Tem gente que se dá muito bem com instrumentos musicais, outras pessoas nem tanto. Não é verdade? Gente que não consegue fazer um batuque direito, já viram? É triste. Ok! Vamos para, então, a parte mais de gramática, que daí começa a ficar um pouco mais chatinho, porém necessário. Gente, a gente não conseguiu aprofundar tanto sobre esse tema de subject and object pronoun em sala de aula, mas pelo que eu vi, vocês estão relativamente craques nisso, a maioria acertou, com exceção dessa 4, que era mais difícil. Vamos lá. Tarará, work in the field of engineering, né? Engineering. Prestem atenção. Aqui você tinha que saber qual que era o pronome a ser completado aqui, sendo que poderia ser ou she, ou they, ou he, ou them, ou it. Primeiro lugar, work in the field. O que é field? Field é campo. Tanto campo no sentido literal, de o terreno para plantar, quanto campo no sentido mais abstrato. Então, o campo do conhecimento, da biologia, da literatura, da matemática, etc. The field of engineering, parece com português, engenharia. Então, ele, ela, ou eles, ou elas, ou eu, trabalho no campo da engenharia. Só que não pode ser qualquer um. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com conjugação do verbo no simple present, certo? Work. Por que não pode ser she nem he? Porque se fosse she e he, seria she works. Se fosse he, seria works, certo? As outras alternativas eram them, que na verdade não é um pronome que vai no sujeito, ele é um pronome que vai no objeto, certo? It's an object pronoun. E it só serve para coisas. E mesmo se fosse it, seria works. Como só nos restou, a última é they work in the field of engineering. Eu vi que algumas pessoas errou essa, é normal. Tem que prestar bastante atenção na conjugação verbal quando a gente vai trabalhar com os object pronouns. Ok? Vamos continuar a mesma coisa com relação à quinta. Mas essa eu acho que a maioria acertou. Coronavirus will be defeated by humankind in 2020. Primeira coisa, o que é humankind? Humankind. Kind é tipo. Human é humano, então é tipo humano? Quase. É a raça humana. Humankind, pelos seres humanos, pode ser isso também. Então o coronavírus será defeated. To defeat someone is to derrotar, vencer alguém, ok? Então o coronavírus será derrotado pela espécie humana, pela raça humana, pelos seres humanos em 2020. Não pode ser he, não pode ser she, não pode ser they, pelo amor de Deus, they, não é they, coronavírus é uma coisa. E também não pode ser he, por quê? Porque lembra, no inglês, quando a palavra ela não é uma pessoa propriamente dita, ela é uma coisa, um sentimento, qualquer coisa do tipo, a gente substitui ela por it. Por isso que a alternativa correta era 5D. It will be defeated by humankind. It, se a gente fosse traduzir para o português, ficaria ele, certo? O coronavírus. Ok? As duas últimas, então. Coronavirus will be defeated by humankind in 2020. Ok. Humankind, nesse caso, não está como sujeito. Certo? Vocês estão com o texto aí na frente de vocês, vocês estão vendo. Ele não está no início. Ele não está conjugando o verbo, portanto, ele não é sujeito. Ele está no lugar de objeto, certo? Ali no predicado. Será, é parte do objeto, né? Será derrotado pela espécie humana em 2020. No caso, vamos tentar substituir uma por uma para ver se dá certo. Coronavirus will be defeated by him in 2020. Him, lembre-se, é o object pronoun de ele. Humankind não pode ser ele.
a ela, a ele, a espécie, ele ou espécie humana. Não faz sentido. Inclusive, só um parênteses, corrigir dessa forma, ou falando em voz alta para ver se fecha, muitas vezes é melhor do que ficar decorando 1000 fórmulas. Quer ver? Ó, vamos ver se a B dá certo. Coronavirus will be defeated by her in 2020. Pela espécie humana, nesse caso, se a gente fosse traduzir, ficaria bem, mas no inglês não fica bem. The humankind, she, não é ela, ok? It's us. Por isso que a C também não estaria... vamos falar em voz alta. Coronavirus will be defeated by it in 2020. Ficou horroroso. Coronavirus will be defeated by them in 2020. Só estaria correto se você estivesse se retirando da raça humana, que não é o caso, né? Por isso que a alternativa correta é a E, que fala assim: Coronavirus will be defeated by us in 2020. Ok? Essa eu acho que é um pouco mais simples, né? E a última, gente? A última era bem simples, na verdade. A maioria de vocês acertou, porque a gente trabalhou isso em sala de aula, tem no livro também. Os países de English speaking countries, ok? O problema da Denmark is not an English speaking country, ok? Denmark em português is Dinamarca. Dinamarca fala dinamarquês. Eles têm uma língua própria que não é o inglês, tem nada a ver. Até tem umas semelhanças, mas em geral não tem nada a ver. A B, England, Australia, South Korea e Canada. Gente, South Korea não dá, né? Coreia do Sul, obviamente, não tem como língua oficial o inglês. A C, Australia, South Africa, India, United States. Yes! Quem não sabe, a Índia tem como uma de suas línguas oficiais o inglês, ainda que não seja nem a maioria da população que tenha como língua materna o inglês na Índia, certo? A D tem France, obviamente que não, e E tem Germany, para quem não sabe, Germany é a Alemanha, que também, obviamente, não é um país um English speaking country. Ok? Questões, espero que tenha ajudado. Se tiver dúvidas, eu falei tudo muito rápido, mas dá para você ouvir novamente. E qualquer coisa, obviamente, você me enviar alguma pergunta, alguma questão, um questionamento sobre as perguntas, mas eu imagino que não tenham muitos, certo? De resto, gente, se cuidem, se imunizem, comam, se alimentem corretamente e não saiam de casa a não ser para fazer o expressamente necessário neste momento, ok? 1000 beijos para vocês. Na semana que vem eu vou mandar mais trabalhos valendo 15 pontos para cada um, ok? Espero que todos façam. Um beijo e até mais.